Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa aula sobre equipamentos para produção de vídeo, tá? Na aula anterior, a gente falou sobre câmeras, né? E sobre tripés, né? Então, hoje, a gente vai dar sequência aí no que vocês precisam, né? Encerramos essa parte aí sobre as câmeras e os tripés e vamos começar falando sobre microfones, tá, gente? Existem vários tipos de microfones que a gente pode utilizar na produção de vídeo, cada um com uma funcionalidade diferente, com qualidades diferentes, né? Mas o mais importante é que assim, vocês precisam ver o que vocês vão fazer, tá? Qual é o tipo de vídeo, para vocês escolherem o melhor tipo de microfone que vocês vão usar. Não estou falando de marca, tá, gente? Lógico que a gente sempre almeja, né, ter a melhor marca, o melhor equipamento, né? Mas às vezes a gente não tem essa condição, né? Às vezes a gente acaba usando um que a gente consegue encaixar aí no nosso orçamento, tá? Então, dentro dos microfones, dos tipos de microfone, né, a gente tem primeiro aqui o microfone de mão, que é aquele microfone comum, mais famoso, né, que a gente conhece aí, que a gente vê os repórteres usando, né, a gente vê muito aí na televisão, a gente vê muito aí na igreja, no culto, né, é um microfone mais comum, que é aquele microfone que a gente segura ali com a mão. E normalmente, tá, gente, a maioria dos microfones aqui que a gente vai ver também, eles têm duas opções, né, que é o microfone com fio, tá, e o sem fio. Aqui à esquerda a gente tem o microfone com fio, tá? Apesar dele estar na foto aqui sem o fio, mas ele vai, ali embaixo tem o lugarzinho para você encaixar o fio, tá? E o sem fio, normalmente você vai ter também um transmissor e um receptor, né? Muitas vezes o próprio microfone, no caso do microfone de mão, o transmissor dele é junto do microfone, né? Ele vai estar ali já dentro do cabo, tá? E aí você tem um receptor que você vai estar ali na mesa de som ou lá na placa de captura de áudio que você vai estar usando, ou ligado direto na câmera, né? Vai depender de como você estiver montando o seu set aí de filmagem, tá? Então aqui, como eu já falei, vocês têm a imagem aqui dos dois para vocês conhecerem mais ou menos a carinha deles, o microfone de mão com fio, o microfone de mão sem fio, tá? Muito usado tanto aí em reportagens, como também em alguns programas, né, ou em shows, né, você pode ver, quando a gente tem shows, cantores, normalmente eles usam o microfone de mão, às vezes num tripé específico, né, um pedestal de microfone, para a pessoa não ter que ficar segurando, mas ele chama de mão exatamente por isso, porque normalmente você está com ele ali segurando na mão, tá? Outra opção que a gente tem, muito comum, com muitas opções, hoje em dia também tem várias, quando eu fui caçar as imagens aqui para colocar para vocês, vocês não têm noção da quantidade de modelos aí diferentes que eu encontrei de microfones de lapela, tá? O microfone de lapela é igual esse que eu estou usando aqui, fica preso aqui na camisa, aqui no peito, né? Dependendo, você pode prender na camiseta, na camisa, na gola do casaco, tá? É o microfone de lapela, ele é um microfone bem pequeno, bem discreto, né? A gente usa muito, ele também é muito utilizado para TV, né? Vídeo em geral, né? Porque ele é bem discreto, você não precisa ficar segurando, você tem um pouco mais de liberdade com ele. E assim como o microfone de mão, a gente tem ele nessas opções de microfone com fio, né? Como vocês podem ver aqui na foto da esquerda, a gente tem o microfoninho ali com fio, tá? O cabinho, normalmente esses lapelas, não são todos, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, existem vários tipos de cabo, né, de tamanhos. O mais comum aí, que acho que quase todo mundo deve conhecer, é o cabo que a gente chama de cabo P2, que é o cabinho do fone de ouvido, né? E vários microfones de lapela, eles usam esse mesmo tipo de cabo, que é o cabinho P2, tá? O microfone de mão, a gente costuma ver ele normalmente com o cabo P10, que é um mais grosso, tá? Ele é maior. Mas aqui eu tenho, né, na foto o microfoninho com o cabinho P2, que inclusive é o mesmo, quase o mesmo, né, que eu estou usando aqui agora, porque esse da foto, eles são dois microfones em um só.
né? Então você espeta na câmera ou lá na mesa de som, você vai espetar um cabo só, você coloca um cabo, porém ele tem 2 microfones, então você pode usar já com 2 pessoas, né? Você pode dividir ali, põe um microfone em cada pessoa, mas você grava num canal só, tá? Alguns têm o cabo mais curto, outros têm o cabo mais longo, tá? Os melhores aí que você vai encontrar tem uns cabos aí até de 5 metros. E aí dá uma boa distância, se você for usar ele direto na câmera ou precisa pôr numa mesa de som dentro do estúdio ali, ele é uma boa opção, tá? E alguns desse modelo aqui que a gente pôs na foto, ele também pode ser colocado no celular. Ele inclusive tem ali a opção no botãozinho dele de liga e desliga, de você ligar ele tanto na câmera quanto no celular. Qual que é a diferença? A bateria. Quando você liga na câmera, normalmente ele vai precisar de alimentação na bateria. E aí no celular não precisa. Então você muda a chavinha ali para desligado ou celular, e aí ele vai funcionar, né, no aparelho de vocês. Aqui no centro a gente tem uma opção, né, para vocês verem como é, de um microfone sem fio, tá? Um lapela sem fio. Aí tem tanto, igual lá no outro de mão, você tem um receptor e um transmissor. A diferença é que o lapela, o receptor e o transmissor, eles são 2 aparelhinhos bem parecidos, né? Vocês podem ver na foto aqui que eles são quase iguais, né? A carinha deles é bem próxima, a diferença é que nesse aqui da foto em específico, o transmissor, que é esse onde está ligado o microfone, ele tem uma antena só, e o receptor aqui tem 2 antenas, né? E aí o transmissor ele tem a entrada de microfone, que é onde você vai plugar o microfone, e o receptor ele tem a saída, que daí você liga ele na mesa ou na câmera, tá? E aí você põe o receptor escondidinho, preso no bolso de trás, né? Ou então preso na cinta, né? Ou, normalmente a gente esconde o transmissor dos microfones sem fio, tá? Dos de lapela. E aí, gente, ó, aqui hoje em dia a gente tem uma outra opção de lapela, que também está começando a ser bastante utilizada, que é o lapela para celular via USB. Tá? Ele não é com cabo de áudio, né? Igual os outros aqui, que é P2 ou P10, que são cabos de áudio. Ele tem USB, por isso que ele é muito utilizado no celular. Inclusive, a gente chama de porta C, que é aquele ele tem os 2 lados iguais, né? Para você espetar ali no celular. Então ele tem aqui, vocês podem ver, o conjuntinho, né? O microfoninho de lapela e o receptor que vai plugado no celular. Então você pode usar o celular como câmera, já captando o microfone sem fio, né, do lapela da pessoa lá na frente que está sendo filmado. Tá? E esse outro item que vem aqui provavelmente é o carregador dele. Você espeta no celular e espeta ali para carregar. Né? Você carrega o microfone, ele vem com o carregador junto. Tá? Então vocês têm o transmissor e o receptor direto para celular. Outro tipo bastante utilizado em produção de vídeo, que vocês vão ver aí muito no YouTube, vai aparecer várias vezes aí, vários canais aí no YouTube, vocês vão ver, são esses microfones, o condenser, né, com o condensador, que é um tipo diferente de microfone, um microfone mais sensível, né? Ele é muito bom para você utilizar em ambientes controlados, né, dentro de estúdio, que você não tem muita interferência de ruído por causa da sensibilidade dele, tá? Ele pode ter também algumas regulagens, você pode mudar um pouco o tipo de captação dele, né? Por isso que ele é um microfone um pouco mais, posso dizer até talvez um pouco mais completo, né? Porque ele te dá uma gama um pouco maior aí por ser mais sensível. Porém, não é recomendado para uso externo, tá? Para uso externo ainda fica melhor usar o microfone de mão ou o microfone de lapela, porque eles vão captar o som que está mais próximo deles. O condensador ele é mais sensível, então às vezes ele pega o som até que está um pouco mais longe dele. Tá? É o microfone que vocês vão ver mais assim, sendo utilizado nos podcasts. Tá? Apesar de ser um programa de entrevistas, né, os podcasts eles são programas de entrevista, na maioria das vezes, poderia ser utilizado um lapela, tudo, mas o formato que eles, o equipamento que eles optaram pelo formato
é o de condensador, que eram os microfones que eram mais utilizados em rádio, porque, eu não sei se vocês sabem, o podcast ele vem num formato originalmente pensado como rádio, né, como áudio. Ele não é o podcast ele não era pensado para vídeo, ele era pensado para áudio, era só para você ouvir um podcast, né? Porém, com a facilidade que você tem para transmitir esses áudios, né, pelo YouTube, o pessoal acabou aproveitando o vídeo, porque o YouTube também, aliás, o principal do YouTube é o vídeo, né? Então o pessoal distribui pelo YouTube, mas o que realmente importa é o áudio, é a entrevista, é o bate-papo, seja o que for, né, o tema lá do podcast. Então, por vir, né, dessa raiz aí, esse pezinho lá, a sua origem nos estúdios, né, como se fosse uma coisa de rádio, o microfone, um condensador, é o que é mais utilizado aí nos podcasts. Outro tipo aqui muito comum que vocês vão encontrar nas produções de vídeo, tá, são os microfones do tipo boom. A gente chama de microfone boom, alguns chamam de shotgun também, tá? Eles são microfones para ambiente também, eles vão pegar o som ambiente, então ele não vai ficar na mão da pessoa, ele não vai ficar próximo à pessoa, tá? O boom ele é um tipo de microfone que vai captar o som que está mais longe, então você tem que apontar ele para onde da onde está vindo o som que você quer captar. Então eu escolhi dois modelos aqui para vocês verem. O primeiro aqui à esquerda é um modelo um pouco mais simples, tá? Que inclusive é muito comum a gente utilizar ele nas câmeras de foto e vídeo. Tá? Nas câmeras tem algumas filmadoras também que você pode utilizar, porque ele tem, aqui na base dele, vocês podem ver, ele tem um pezinho que é muito comum nas câmeras, em cima das câmeras, tá? Para você poder fixar ele. Ele encaixa, depois você rosqueia, ele fica travado e não solta. Tá? Então tem esse modelo mais simplesinho aqui, que é da esquerda, e a direita é um modelo mais profissional, tá? Que é mais sensível. Vocês veem que ele tem, no modelo mais simples, ele é uma espuma, né? Que é comum também na maioria dos microfones, que essa espuma é para poder dar é quase como uma filtrada no som, ele evita alguns ruídos. E aí esse peludo, ele é mais, até para ambientes mais abertos, que daí você tem mais interferência de vento, essas coisas. Esse pelinho, né, essa capa peluda que você coloca em cima do microfone, do boom, ou até de outros microfones, tem lapela que tem essa capinha de pelos, é para evitar, né, o ruído de vento. Ele ajuda a dar uma quebrada. Tá? E aí você pode montar, vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, ó. Aqui, ó, como é que ele fica montado na câmera, né? Aqui à esquerda, montado numa câmera de foto e vídeo, e aqui num operador. Porque o boom, normalmente eles usam por cima, né? A gente também chama ele de over, né? Porque o over é por cima. Então ele fica, o operador com uma haste, né? Com um microfone de boom numa ponta, e ele vai colocando em cima para captar, às vezes, um diálogo, uma conversa, né? Ou então alguém falando que não dê para colocar um microfone de lapela, ou não dê para ele ficar com o microfone de mão, tá? Muitos programas de TV usavam esse tipo de microfone, tá? Novela também utiliza esse tipo, porque na novela não dá para ficar com a pessoa não dá para ficar com o microfone aparecendo, né? Porque a novela é uma história, você não tá, é como se fosse uma representação, né, da vida real. Então você não está com o microfone na mão enquanto você está em casa fazendo alguma coisa, ou conversando, etc. Então, para esse tipo, para filmes, para novelas, etc., a gente usa o microfone boom. Inclusive, eu vou contar um segredo para vocês, tá, gente? A gente fala muito da dublagem, né? A dublagem brasileira é uma das melhores dublagens do mundo, né? Mas a gente às vezes fala assim, mas o americano não assiste filme dublado, né? Ou então tem gente que bate no peito e fala, eu não gosto de filme dublado, eu só assisto o filme com áudio original. Mas todos os filmes, tá, de cinema, etc., eles são dublados, tá? O áudio, depois ele é todo regravado. Os diálogos, tudo, tá, gente? A gente não ouve o áudio original da gravação. Os vídeos, todo filme que a gente assiste, no fundo, ele é dublado. Mesmo que seja dublado pelos próprios atores que interpretaram, tá? Então aqui vocês têm dois exemplos aqui de montagem de boom, né? Tanto em cima da câmera, quanto com o operador.
E aí vamos passar agora para o próximo item aqui, essencial para a sua gravação, que são a parte de iluminação, tá? Que é uma coisa muito importante, tá, gente? Para gravações é essencial você ter uma boa luz, senão você vai ter um vídeo de baixa qualidade, um vídeo que vai estar escuro, que vai estar com aquela imagem que parece que está com areia na imagem, né, que a gente chama de granulada. Se você tem pouca luz, você não tem um vídeo de boa qualidade. Então, a gente tem que pensar sempre nos equipamentos de iluminação que a gente vai usar. E um dos mais comuns que a gente tem hoje em dia são os painéis de LED. Tá? A gente tem aqui na foto um exemplo aqui de um modelo retangular de painel de LED. Ele pode ser usado tanto de pezinho como deitado, né, na vertical ou na horizontal. Qual é a vantagem? Hoje em dia a gente usa muito o LED. O LED facilitou muito a vida da gente com relação à iluminação, porque ele é muito mais versátil do que uma lâmpada. Antigamente a gente usava lâmpadas. Às vezes eram várias lâmpadas num painel desse, várias lâmpadas, só que a gente tinha só uma temperatura, né, que a gente chamava. A cor da lâmpada, a gente mede ela, né, por um valor que a gente chama de Kelvin, que é uma medida de temperatura, por isso que a gente fala em temperatura de cor. Então, a luz mais quente, que é uma luz mais amarela, é uma luz que tem menos Kelvin. A luz mais quente, na verdade, ela tem menos temperatura, tá? Que é uma luz mais amarelada. E a luz mais branca é uma luz com mais temperatura, tá? E aí o LED a gente consegue mesclar com mais forte, porque o LED é uma lâmpada muito pequenininha, né? Então a gente consegue colocar muitos LEDs num espaço muito pequeno, inclusive LEDs coloridos. Então ficou mais fácil a gente trabalhar no mesmo painel de LED diferentes temperaturas de luz, tá? Então vocês podem até ver na imagem aqui, tem o mesmo painel ali com 3 opções diferentes, né, de luz. E na frente, vocês estão vendo nas fotinhos redondas aqui, ó, normalmente na frente vai uma chapinha translúcida para dar uma suavizada, né? A gente fala que quando a luz é direta, a gente chama de luz dura, que é uma luz mais forte. E quando a gente põe um difusor, né, aqui no caso desses painéis, é uma plaquinha translúcida, ele dá uma suavizada. Aí a gente fala que é uma luz menos dura, tá? Não precisa ser necessariamente uma plaquinha translúcida. Daqui a pouco a gente vai ver outro tipo e já mostro para vocês as outras opções que a gente tem para dar essa suavizada na luz. Normalmente, os painéis de LED, quando eles são grandes, a gente utiliza tripés, né, como vocês podem ver na foto aqui. Aí é um tripé simples, né, que não precisa de muita regulagem de ângulo, tudo. Ele é mais um tripé para cima e para baixo para ficar. Ele sobe e desce ali. Às vezes a cabeça dele ali tem só um ângulo para jogar a luz mais para cima ou a luz mais para baixo. Tá? Não é uma coisa que requer muitas variações, né? Você não precisa de muita coisa, muita movimentação. Tá? São tripés bem mais simples que a gente usa para iluminação, porque normalmente a iluminação fica parada. A iluminação é uma coisa que não dá para ficar mexendo, porque se você ficar mexendo, você vai ter a sombra movimentando, aí bagunça tudo. Iluminação para produção de vídeo, lógico, se você está num palco, num clipe, essas coisas, não. Aí você tem aquelas luzes que mexem, tudo é diferente, tá? Mas para um vídeo, normalmente, a iluminação é paradinha. Você botou no tripé ali, ajustou, parou, acertou o ponto que você quer da luz, você não precisa mais mexer. Então o tripé para luz é um tripé bem simplificado. Dando continuidade aqui, gente, falei para vocês, né, que tem uma coisa que você pode usar que não é a plaquinha translúcida, né? É o que a gente chama de softbox, né? Que é uma caixa de tecido que a luz vai dentro, tá? O painel, às vezes, que a gente tem é pequeno, ou então, às vezes, só uma lâmpada ou 4 lâmpadas que a gente coloca dentro. E aí é dentro dessa caixa de tecido, dentro é um tecido metalizado, né, refletivo, para refletir mais luz, daí ele foca a luz, ele concentra e manda a luz mais forte para um ponto, né? E na frente ele vai um tecido branco, que dá uma suavizada. Então aqui na imagem vocês podem ver 5 modelos diferentes de softbox, né? Tem retangular, tem um pouquinho mais estreito, um retangular mais estreito, um retangular mais largo, tem quadrado, tem octogonal.
Tem um que é todo quadriculadinho, né? A frente dele é toda quadriculada, que dá um outro efeito de luz, tá, gente? Cada um vai suavizar a luz de uma maneira. Mas, se vocês notarem aqui na imagem, ó, é sempre o mesmo, a parte de trás ali, onde você vê a pontinha ali, traseira dele, que é onde a parte da iluminação, ela é igual em todos. Então, na verdade, você muda a frente, né, utilizando a mesma luz. Tem vários modelos que você pode fazer isso. Você pode comprar só o tecido, né? Às vezes você não compra a lâmpada, ou você compra o conjunto inteiro, tá? Você pode encontrar aí para vender tanto o softbox com a luz, o soft em si, que é a parte do tecido, e o tripé, ou só a luz e o tecido, ou só o tecido, você consegue, tá? Porque você pode utilizar dentro, antigamente a gente tinha, era um outro tipo de lâmpada, que a gente chamava lâmpada halógena, mas hoje a maioria a gente já usa LED. Alguns ainda são com lâmpadas de rosca, você pode rosquear a lâmpada dentro, aí você pode usar o tipo de lâmpada que você tiver, né? Outros já são com um painelzinho de LED dentro, tá? Esse é um item assim, é muito legal para você usar em estúdio, tá, gente? Quem quer montar um estúdiozinho para produzir vídeo, o softbox é uma das melhores opções. Uma outra opção que a gente tem, gente, inclusive para celular, é um dos que vocês vão achar com mais facilidade, é o ring light. O ring light, ele é muito parecido com o softbox. A diferença é que é o quê? Ele é uma luz em forma de anel, tá? E aí, normalmente, você tem, dentro aqui do ring light, você tem a opção de um suporte de celular. Aí você encaixa aqui o celular dentro, no meio, e aí em volta do celular você tem essa iluminação. Muitas vezes ele vem também com a opção de você colocar um filtro para ele ficar mais quente, né? Alguns até tem opção de cor, você pode ter luz colorida, LED com várias cores, tudo. Tem vários modelos e vários tamanhos, tá, gente? O ring light ele tem para celular, que você pode colocar o celular no meio do ring light. Ele tem mini ring light que você vai colocar, que ele é feito para a câmera frontal do celular. Ele vem com um clipe, ó, olha aqui na imagem, ó. Ele é um clipezinho que você encaixa ele no celular para você usar com a câmera frontal, que aí você vê a tela do seu celular, tá? Não fica a melhor coisa para você enxergar a sua tela, tá? Mas muitas vezes ele vai te dar a luz suficiente que você precisa, tá? Então a gente tem esse ring light que é para celular de clipe, né? Para a câmera frontal. Tem o ring light para celular que você põe o celular no meio. Esse grande de celular você pode usar também com câmera de foto, né? Com câmera de foto e vídeo, você põe o ring light. Você tem modelos que o ring light ele encaixa na lente, tá? Você pode colocar o ring light, ele vai na lente da câmera, e aí você tem essa iluminação frontal. E você pode usar um ring light como você usa um softbox. Dependendo do tipo de iluminação que você tem aí no seu estúdio, da claridade que você precisa, ao invés de você ter um softbox grande, um ring light médio, né, ou um softbox pequeno, né, um ring light médio, ele já resolve esse seu problema. Ou o ring light ele vai te ajudar a eliminar algumas sombras que você não conseguiu com o softbox. Tá? Você pode usar em conjunto, né? Você usa o ring light como luz, vocês usam o softbox como uma luz maior para preencher o máximo, e aí a pontos menores onde ficou faltando, que você precisa colocar um pouco mais de luz, você pode usar o ring light, tá? Que é muito mais fácil de você encontrar para comprar hoje do que um softbox. Tá? O ring light você acha até em loja de cosmético, você encontra ring light para comprar. Tá? Ele é muito fácil de se encontrar. E aí, gente, vamos agora para o último ponto. Ficou fora de ordem, mas não tem problema. A gente não vai esquecer de falar deles. Que são os gravadores de áudio. Né? A gente falou dos microfones ali atrás e acabou ficando o gravador de áudio aqui para trás, né? No finalzinho. Para trás não, na verdade, ficou para frente. Né? Deixei aqui para o final. Por quê também? Existe também um motivo para ele não... para eu ter esquecido dele, quase esquecido. Né? Eu esqueci, mas ele entrou aqui. O gravador de áudio não é extremamente essencial. Por quê? Tanto o celular, quanto as câmeras de foto e vídeo, quanto as filmadoras, a maioria já tem a entrada
de microfone que você consegue gravar direto, né? Então, o gravador de áudio é o que assim, pode deixar no final da sua lista aí de desejos, né, de itens para você comprar para a sua produção de vídeo, tá? Não é sempre que você vai precisar, até porque daí você acaba tendo um pouco mais de trabalho depois na edição, porque você vai estar gravando o áudio separado, e aí depois você vai ter que juntar esse áudio com o vídeo, né? Aí você tem todo aquele trabalho de sincronizar para ficar certinho, para não ficar, né, para ficar não ter o perigo da pessoa estar mexendo a boca e o som só começar depois, né? Ou ao contrário, você começa a ouvir a pessoa, mas a pessoa ainda não está falando. Então você tem que ter muito cuidado na hora de usar o gravador para você poder, né, não ter esses problemas aí depois na fase de edição de vídeo, mas isso é um problema que vem lá para frente. Mas eu vou falar também um pouquinho aqui dos gravadores de áudio, tá, gente? Existem vários modelos, também de vários preços diferentes, com várias funções diferentes. Eu coloquei 3 aqui, né, como a maioria das nossas opções, uma mais simples, uma mediana e uma mais profissional, tá? Mas todos fazem basicamente a mesma coisa, que é gravar áudio. Pode ser sem microfone, né, que nem a gente tem aqui à esquerda, um modelo mais simplesinho, que é bem pequenininho, você consegue segurar ele na mão, ele é pequeno, é compacto, com um microfone embutido. Você pode usar como um gravador direto, como se ele fosse um microfoninho, né, para você gravar algumas coisas. Até para um podcast, eu acho que ele serviria, você conseguiria gravar. Se for fazer um podcast sozinho, né, você poderia fazer esse tipo de gravação direto num gravadorzinho digital desse, tá? Que ele é bem compacto. Normalmente eles já vêm com memória interna, você não vai nem precisar de um cartão de memória para gravar, para usar, né, para poder gravar o seu áudio. Ele já tem às vezes uma memória interna. Alguns são a pilha, alguns são USB, né, ou USB na tomada, ou com bateria interna. É bem simplesinho. Um modelo mais mediano, mas já profissional, eu digo mediano por causa daí na questão não vou nem dizer de preço, eu acho que na questão de função, tá? Seria esse aqui da direita, tá? Que é um gravador já profissional. Você vê que ele é um pouco mais robusto, né? Essas partes cromadinhas dele aqui em cima são os microfones que ele tem microfone direito e esquerdo, então ele grava em estéreo, né? Mas ele ainda é um gravador que você pode usar ele quase como um de mão, ele é um pouco maior. Ele vai ser um pouco maior do que um celular. Aqui não tem uma referência de tamanho, para vocês terem noção, né? Mas imagine que o mais simples aqui, esse da Sony, ele é mais ou menos um pouco menor do que um controle remoto, tá? Ele né, um pouquinho mais ou menos, até um controle remoto médio assim. E esse do lado aqui, esse Tascam aqui que está na esquerda, ele já é o tamanho de um celular para maior, tá? Ele é um pouco maior do que um celular, mais grosso, mas no tamanho ali, né? Se você for segurar, ele é como se fosse um celular grande, tá? Ele é profissional, mas ele é de tamanho médio. E aí a gente tem uns gravadores um pouco maiores, né? Vocês veem esse Tascam aqui que tem aqui na foto central, inclusive vocês veem que ele está acoplado a uma câmera, né? Ele tem aquele parafuso com a rosca que serve em quase todas as câmeras, né? E aí ele já é muito maior, você pode ligar vários microfones nele, né? Esse aqui em específico ele vem com entrada para 3 microfones, tem alguns que tem até mais, né? E aí você pode usar para gravar. Ele tem mais regulagem, você pode regular aqui, ó, são 3 microfones, mas ele grava, você tem a regulagem independente de cada microfone, né? Ele grava, ele tem vários ajustes aí que os outros não têm, tá? Então, mas é como eu falei, não é o essencial, porque muitas vezes você consegue gravar o áudio direto nas câmeras. Dependendo do tipo de vídeo que você vai fazer, você não precisa do gravador, tá? O gravador aqui eu coloquei porque é legal, é importante, né, para muitos tipos de produção, é importante você ter o áudio separado, porque daí, qual que é a vantagem? Com o áudio separado, você pode fazer o tratamento depois específico, né, para quem mexe com produção de áudio. É bom você ter ali o áudio bruto, que a gente chama, para poder tratar, para poder deixar ele com a melhor qualidade possível e depois você colocar ele no vídeo.
tá? Mas não é assim, digamos que de todos que a gente mostrou aqui, ele é um dos que assim, dá para viver sem, tá? Você consegue produzir muita coisa sem o gravador de áudio. Mas existe, e eu acho que é importante vocês conhecerem, saberem, verem a carinha aqui, saber que existe e para que serve. E aí, gente, vocês me perguntam, mas é preciso tudo isso para produzir um vídeo, né? Já falei aqui, comecei falando que acabei de falar para vocês que o gravador já não é tão necessário. E aí, né? Mas e o resto? Precisa de todo o resto? Não, gente, não precisa de tudo isso para fazer. Por quê? Cada produção tem necessidades diferentes, tá? Só que eu falo para vocês, é possível fazer muita coisa com pouco, tá? Então vocês não precisam comprar tudo isso de equipamento para começar a produzir. Vocês podem começar a produzir, às vezes, só com um celular, tá? E aí vocês vão evoluindo conforme for fazendo, se for virando um trabalho, porque às vezes é só um hobby. Se você vai fazer isso para lazer, você não precisa ter tudo isso de equipamento. Se você quer trabalhar com isso, aí sim, é legal você ter, né, muitos equipamentos. Mas às vezes tem equipamento que você vai ver que você não usa, que não precisa tanto, que para o que você faz não tem necessidade disso. Então às vezes você compra uma coisa que é mais importante para o que você quer fazer. Você não precisa ter todos esses. Você vai precisar de alguns, tá? E aí, a gente vai encerrar essa aula aqui, com vocês sabendo que não precisa de tudo isso de equipamento para começar, tá? Mas, aí ao longo do curso, a gente vai mostrar algumas situações, o que dá para você fazer, o que você precisa aí para gravar determinados tipos de vídeo, e o que dá para a gente fazer se você não tem todos os equipamentos. Isso que eu acho que é muito importante, você saber o que dá para fazer quando você não tem tudo, beleza? Mas isso é assunto para outra aula, gente. Então, um abraço e a gente se vê na próxima aula.